Olá, mais um na presença do Osho. Eu e minha amiga Daia. Hoje o nosso tema, quer falar, Daia, de cara? Sim, sexualidade. Osho, o guru do sexo, é o aposto que se usa muito a ele. Vamos falar um pouco sobre isso, por que disso? Sim, legal. Então, você tem alguma questão específica? Lembrando que você passou cerca de um ano e meio convivendo na presença física do Osho. Isso é É, muito valioso. Isso é a razão dessa série de conversas que a gente está tendo, né? E esse tema da sexualidade, como isso foi vivido enquanto você estava lá, você frequentou dois ashrams do Osho, então você estava nos anos 80 lá, certo? então, um ano e meio em Pune, na Índia, com a presença do Osho. Depois eu fiquei mais um ano e meio, mas depois que o Osho deixou o corpo, nos Estados Unidos eu fiquei no todo uns 3 meses com o Osho lá. Morei em comunas do Osho, ligadas a Rajneeshpuram, na época em que o Osho estava no corpo, na Alemanha e na Itália também. Então, eu tive convívio próximo com sannyasis ligados ao Osho, e aí eu tive as minhas experiências, né? E também uma comuna no Brasil. É interessante falar um pouquinho por que, que o Osho é associado ao sexo, né? Então, Aham. assim, para a gente falar também o ponto em que o mundo estava, né? Nós já tínhamos vivido os anos 60, a libertação, a criação da pílula, o sexo livre, movimento hippie. Então, assim, muitas coisas já estavam acontecendo nesse tema da sexualidade, um grande sacode, uma grande revolução de costumes, etc. e tal. Mas o Osho, ele sempre foi muito associado à questão da liberdade, né? Liberdade o novo, acho que ele falava novo ser humano, o novo homem Novo homem, né? deveria ser, não é isso? A New Man. Livre de repressões, a New Man, livre de repressões, inclusive as sexuais, né? E isso já é um, uma declaração muito forte, né? Aham. Então, como é que era essa? Como é que havia regras nas comunas? Como é que era um pouco como era tratada essa questão da sexualidade das pessoas transarem, não transarem? Como é que era Aham. isso? Só uma parte, quando nós falamos, eu também falo que o Osho está bastante associado à sexualidade, é entre aspas, né? Existem algumas pessoas que veem dessa maneira. Agora, existe outras tantas que eu acho que é a maioria que não vê dessa maneira, né? Que o Osho é muito, a pessoa entende que o Osho é muito, 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 muito mais do que isso. Mas algumas pessoas se fixam a esse aspecto do Osho falar sobre sexualidade de uma maneira diferente do que é o tradicional. O tradicional é o condenatório, o Uhum. tradicional é o repressivo, o tradicional é que é pecado, o tradicional é você deveria evitar. Nós não estamos mais nesse contexto. Na época em que o Osho ele estava falando, o contexto era sexo é pecado. O contexto era esse, pouco tempo atrás, mas era. Então a pessoa transava em conflito, né? Ela transava por um impulso natural, um desejo autêntico, mas o condicionamento mental ia na direção contrária. E aí, quando o Osho apresentou a visão dele do sexo, entre outras tantas coisas, ele tirou o elemento pecado, ele tirou o elemento repressão, ele colocou o que de fato é, pelo menos na minha visão, algo natural que eu tenho, você tem, e todo mundo que está assistindo esse vídeo também tem, que faz parte do ser humano. Tem uma coisa muito interessante da gente lembrar. Por exemplo, o Freud, ele teve uma ideia, né, uma percepção ou um reconhecimento
da questão sexual, e ele colocou, Freud, que a sexualidade é o grande problema humano, a maioria dos problemas psicológicos vem da sexualidade. Mas olha a visão do Osho em relação a isso, tá? Os problemas humanos muitas vezes vêm relacionados à sexualidade, mas não pela sexualidade, mas pela repressão da sexualidade. Você vê que é uma outra visão completamente diferente? E aí o Osho mesmo fala, você já viu algum animal no divã de um psicanalista? Ele vive a sua sexualidade de uma forma natural. Ele se expressa de acordo com o que ele sente. Não existe um contexto religioso contrário. Portanto, não existe conflito. Portanto, não existe sensação de culpa. Portanto, não existe bloqueio do seu fluir. Né? Então, e aí o Osho fala, não, peraí, a coisa não é assim. Né? E aí vai muito contra todo o passado dos chamados espiritualistas, dos religiosos. Então, ele se destaca em enaltecer a naturalidade. E aí, como ele fica diferente e ele colocou isso num contexto social muito repressivo, a gente for olhar a década de 80, era muito diferente dessa nossa década agora. Então, as pessoas elas colocavam uma fala do Osho de sexo como algo que elas colocavam em negrito e em letra vermelha e em letra maiúscula. Só que teve uma história que, inclusive, ele conta que é uma ilustração que ele mesmo dá, que tinha um cara que fez um dicionário. Faz um tempo, um cara, eu esqueci, chamava Johnson, um cara fez um super dicionário de 1000 páginas. Aí um dia ele recebeu a visita de 3 mulheres, três senhoras. E o Osho fala, elas tinham 70, 75, 80 anos, elas foram dar uma bronca no cara. Você colocou no seu livro, no seu cenário, 3 palavras obscenas. Isso não está certo. O Osho não contou, mas provavelmente elas deviam estar com crucifixo, né? Isso ele não contou, mas eu estou ilustrando a história. Visualizamos. E o cara falou assim: pô, vocês são grandes pesquisadoras, né? 1000 páginas no meu livro, vocês acharam 3 palavras obscenas. Vocês tiveram um grande trabalho de pesquisa. Então, é mais ou menos isso que o Osho coloca, que as pessoas elas acabam vendo apenas o que é reprimido dentro delas. Por isso que ele chama o guru do sexo. Mas o Osho é absurdamente mais amplo do que isso. Reduzi-lo a isso é uma cegueira absurda, mas fruto de um condicionamento que realmente havia. Hoje eu não sei como é que estaria, se ele seria, acho que hoje ele definitivamente não seria chamado de guru do sexo, mas ficou esse termo para alguns mal informados. E eu acho que eu respondi parte da sua pergunta, teve como é que era a história, de como era a história lá, regras e tal, né? Exatamente. Então, assim, por exemplo, então ele já tinha, quando ele fala desse novo homem, que deveria ser um homem livre de repressões, inclusive as sexuais, né? Então, o mundo que estava fora imaginava que aquilo seria, então, um grande, tudo liberou Bacanal, geral, uma grande bacanal, uma grande orgia, né? exatamente. Inclusive, há falas do Osho, discursos dele, em que ele brinca com essa ideia, né? Com esse tipo de comentário que se fazia e tudo mais. Então, você que viveu em comuna, que viveu nos ashrams dele, como é que era isso? Tá. Essa, era realmente uma bacanal? Tô brincando. Como é que era como é Tá. que lidavam com essas Olha, regras? eu vou procurar ser muito factual, tá? Eu vou procurar ser super factual, tirando qualquer tipo de certo ou errado. Eu nunca presenciei, eu morei, então vamos repetir, né, em comunas do Osho, tal, na Alemanha, Itália, Brasil, 3 anos na Índia, Rajneeshpuram. Nunca eu presenciei nenhuma orgia,
Nunca ouvi falar de nenhuma orgia. Não estou dizendo que é certo nem errado. Eu só estou falando que eu Uhum, nunca presenciei, uhum. Sim, nunca sim. soube a respeito. Por exemplo, existem algumas cenas que as pessoas que querem detonar o Osho usam muito uma cena que aparece naquele documentário da Netflix de gente pelada, e não sei o quê. Aquilo é passado como se fosse a nossa rotina, a nossa vida. Não era muito longe disso. Era totalmente ausente. E aquela cena, só para dar uma ilustração, ela pertencia a um grupo que, puxa, eu esqueci o nome, vamos ver se eu lembro, mas era um grupo coordenado pelo Tirta. Tirta era o terapeuta mais respeitado do Osho na época. Eu conheci o Tirta, ele era uma figura muito centrada, muito mesmo. Foi o cara que mais me impactou em termos de centramento. Então, ele tinha um trabalho que era um trabalho que só ele podia fazer, que era um trabalho de limpeza de conteúdos reprimidos das pessoas, de pôr para fora, mas saber trabalhar isso. Então, estava dentro de um determinado contexto que foi tirado do contexto e colocado como sendo algo banal. O trabalho do Tirta nesse grupo era extremamente respeitado, as pessoas que faziam se transformavam, porque eu ouvi relatos dessas pessoas, tá? Então, só para contextualizar que não era aquilo. Agora, como era a sexualidade? Tá bom, não havia orgia, não havia bacanal, tá, beleza, nunca ouvi falar. Mas como era? Havia uma expressividade sexual maior do que na época da nossa cultura daquela época. Hoje, eu acho que haveria uma equivalência, porque as expressões sexuais hoje, elas são diferentes do que eram as expressões sexuais, as liberdades que as pessoas davam na década de 80, que foi onde eu vivi a maioria dos que eu estou falando. Então, havia, sim, vamos supor, você tinha no quarto da comuna do Osho, na Alemanha, tá? Então, nós morávamos no caso, na Alemanha que eu estava, havia um prédio de, sei lá, acho que uns 6 ou 7 andares, todo o prédio era da comuna. Então, cada um morava no seu quarto, tinham 5 camas, 4 camas, todos os quartos tinham camisinha, né? Isso tem um aspecto bastante importante da gente falar da preservação da AIDS, que o Osho enfatizava muito. Mas havia camisinha. Então, se houvesse um fluxo natural de sexualidade, acontecia. Então, de vez em quando, acontecia, sim, de alguém no meu quarto, se eu estivesse com 5 pessoas, estar transando com uma outra pessoa, sozinha no seu canto, quietinho, procurando não incomodar muitos demais, e na boa, e a gente encarava isso como natural, e eu também poderia ter. Encarava isso como natural, mas era uma coisa assim, dentro da comuna, não era uma coisa aberrante, sabe? Assim, todo dia, toda hora, aquela coisa. Mas quando teve a questão da AIDS, deu uma freadinha, sim. Antes da AIDS, porque eu comecei em 1982 nesse movimento, esse processo de eu entrar em contato com pessoas ligadas a hoje foi de 82. A AIDS, se eu não me engano, vê se eu estou certo, ela entrou mesmo em 83, 80, acho que foi mais 83, né? Então, antes da AIDS, eu passei por uma situação, por exemplo, num espaço do Osho, se eu não me engano, foi na Califórnia, em que teve um grupo lá em que houve a quantidade de relação sexual naquela noite estava muito grande, né? Assim, a gente não conseguia nem dormir, né? Foi uma coisa meio que excepcional, eu acho. Inclusive, foi necessário uma pessoa falar: olha, pessoal, vamos dar uma maneirada aqui, porque ninguém está conseguindo dormir, a coisa. Mas não era só num quarto, era em todos.
Então, havia, assim, uma noção de que é permitido, é possível, não é pecado, e naquele caso específico, aconteceu uma libertação meio que fora da curva. Então, se eu tenho que ser factual, eu vou ter que dizer, né? Eu não presenciei orgias, mas em que havia grupos transando entre si, mas eu presenciei momentos em que você estava no quarto, você tinha 4 camas no quarto, 3 estavam transando, né? Mas foi uma Porque coisa bem também, excepcional mesmo. Porque, não, porque na também verdade, era um grupo que não era uma comuna. Era um grupo que estava vindo gente de tudo quanto era lugar do planeta, alemão, italiano. Mas, assim, é isso. O que mais que eu poderia dizer? Você ia perguntar? não ia te perguntar então quando chega o Isso na foi época, pré-AIDS, tá? Pré-AIDS. isso que eu ia falar agora, quando chega a, o vírus do HIV, pouco se sabia, no início era associado, era chamado de peste gay, quer dizer, achava-se que era uma coisa só entre os homens gays, quer dizer, ainda era tudo muito confuso, não havia vacina, era uma sentença de morte violenta e rápida, quer dizer, então havia tudo, como nós vivemos recentemente com a própria Covid, né? Que ela, quando Sim, ela começa, vem uma onda de mortos violenta, não se entende porque algumas pessoas não desenvolvem, quer dizer, havia uma grande confusão no ar, mas a atitude foi muito clara. Era preciso fazer teste para entrar, não é isso? Como é que era dentro das comunas? Me conta como é, qual foi o tipo de atitude que se tomou naquele momento. Não se rejeitava a sexualidade, né? Quer dizer, ninguém estava falando vamos deixar de transar, vamos deixar de exercer parte da psique humana, que é a sexualidade. Não era isso que você falou, mas havia cuidados. Quais eram esses é. cuidados? Então, em relação a AIDS, né? Eu nunca vi discursos tão fortes de uma pessoa alertando a gente para se prevenir como o Osho fez. Então foi algo, assim, para mim, bastante, bastante diferenciado mesmo, e que me sensibilizou particularmente bastante. Ele colocava de uma forma que o meu entendimento era o seguinte: olha, meu, nós estamos colocando muita energia em vocês, nós estamos fazendo tudo para que vocês desenvolvam a sua consciência, que vocês aproveitem essa oportunidade de estarem vivos nesse momento. Não marque toca, porque se você pega, você dança. Estou falando com as minhas palavras, obviamente. Então, seria um desrespeito enorme. Eu vou dizer de novo com as minhas palavras, mas era como eu recebi a mensagem. É um desrespeito a mim, no caso Osho, você tem uma desconsideração pela sua vida. Porque eu estou fazendo tudo para que você se desperte, que você cresça em consciência, e se você não tomar cuidado, você está negligenciando, você está jogando fora todo o meu trabalho. Estou falando com as minhas palavras, pode ser que, claro, 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 quem ouviu isso pode ter entendido de outra maneira, não ressoa dessa maneira, mas para mim ressoa exatamente assim. Então, é, era nas comunas do Osho, falando factualmente, você não podia transar sem camisinha. Se você era descoberto, eu não sei se isso era explícito, mas era a sensação que eu tinha. Se você transou sem camisinha na comuna, cai fora. Era expulso, pelo menos era isso que eu sentia. Eu não posso dizer que eu estou sendo absolutamente factual ou verídico, mas era a sensação que eu tinha. Eu acho que eu era factual mesmo, eu acho que era explícito, mas eu não tenho certeza. Foi década de 80, faz muito tempo. Você era expulso, pelo cuidado que você teria que ter. Você também, uma coisa que talvez pouca gente saiba, você também não beijaria.
Porque hoje se fala que beijo, saliva não transmite AIDS. Naquele tempo, primeiro, não tinha pesquisa nesse sentido. Mas eu acho que a visão, eu não sei o quão o Osho ele estava baseado na ciência para dar essas mensagens, mas mesmo se for basear em ciência, hoje eu tomo muito cuidado ainda com isso, porque não é só saliva. Ah, tá, faz pesquisa, saliva não transmite, não sei o quê, não fica preocupado. Pô, mas acontece que existe sangramento gengival, meu. Se sangue transmite, você tem sangramento gengival. É comum acontecer, eu não sei se quão comum, mas acontece. Eu mesmo já tive, eu não tenho agora. Mas a pessoa tem um sangramento gengival, o outro tem uma cárie que é uma porta de entrada mais fácil do que a mucosa, pronto, já é possível. Eu não sei se é por isso ou por qualquer outro motivo que passou na telha do Osho. O fato é que não, a gente não podia se beijar. A não ser que você tivesse um parceiro fixo, tá? E que você tivesse um convívio de mais de um determinado tempo, de tal modo que se você fez o teste dentro da janela, não sei como é que chama, janela de imunidade, né? Você passou do tempo da janela e deu negativo, então você realmente está comprovado que você não tem, aí beleza, né? Você pode até transar sem camisinha, mas é um parceiro que você tem que ter absoluta confiança de que ele não transou com outra pessoa e que você também não. Aí, tudo bem. Fora isso, não. Então, é assim, forte, mensagem forte. Eu acho muito interessante que o Osho tenha vivido. é, Ele é uma pessoa que pregava essa liberdade, pregava uma sexualidade consciente, né? E tenha justamente vivido na época em que o mundo encara uma ameaça a esta liberdade, que já tinha começado antes, como eu falei, a pílula para a mulher, então a mulher poderia transar sem ter que procriar, né, que essa era a grande ideia, etc. Então, quer dizer, nós já havia uma série de coisas acontecendo antes. Então, quando o Osho chega e fala o novo homem deveria ser liberto de repressões, inclusive as sexuais, vem o HIV que ameaça tudo isso. Então, talvez, ao colocar essas regras rígidas, ele estivesse, na verdade, preservando tudo que ele pregava, que era a liberdade, era a sexualidade com consciência, porque naquele momento, sexualidade com consciência seria com camisinha, Sim, seria nada que cuidado. fosse destrutivo, nada que te pusesse em risco a vida. Então, havia sim claramente uma atitude preventiva claríssima, né? Então, existe algumas pessoas que acham que o Osho, vamos supor, viva um momento e que se foda o momento seguinte. Não, meu, não era nada disso, nada disso. Cuide da sua vida. Você tem uma preciosidade agora, aproveita, né? Aproveita ao máximo, não se boicote, né? Não encurte algo que pode ser muito promissor. Aproveita essa oportunidade, está vivo. Muito claro isso. Agora, você também tinha falado, sim, havia na comuna, nós fazíamos testes periódicos para ver o teste do HIV, né? Então, inclusive teve uma inglesa, que ela deu positivo dentro da comuna. A comuna tinha 200 pessoas, mais ou menos a comuna que eu estava em Hamburg, tinha 200 pessoas, deu positivo para ela. As implicações disso são várias, porque assim, qualquer transa que ela possa ter com alguém já fica um risco maior, né? Então, eu não sei o que aconteceu exatamente, mas ela ficou num quarto sozinha. Ela deixou de compartilhar o quarto com outras pessoas, ela ficou num quarto sozinha. Inclusive, a minha ex-companheira, ela teve um momento que ela trabalhou na limpeza, ela trabalhou de várias coisas, a gente trabalhava de várias coisas, a gente teve uma variedade enorme de experiências de vida nessa diversidade de trabalho. A minha ex-companheira, ela
ela cuidava da limpeza do quarto dela, sabe? Então ela ia de luva, sabe? Tinha todo um cuidado a mais, porque também não se sabia o que transmite de fato, né? Se de repente se ela dá uma tossida e caiu alguma coisa na cômoda, será que aquilo é transmissível ou não, né? Então, Bizargão, o mundo que estiver assistindo a gente vai poder se relacionar a essa sensação, porque nós vivemos tudo isso agora com a pandemia, né? No agora início, dá para exemplificar, né? as pessoas todas podem se relacionar com isso, porque Exatamente. vivemos há E, pouquíssimo tempo isso, e né? a descoberta ela foi acontecendo ao longo do tempo. Então, enquanto não se tem clareza, a prevenção, talvez em excesso, ela é aceitável, válida e cabível, né? E assim, para entrar também na comuna do Osho, vamos supor, na Índia, eu não sei como é que é hoje, realmente eu não sei, mas todo o tempo que eu fui na comuna do Osho, nos Estados Unidos não, porque não tinha AIDS quando eu fui pela primeira vez em 82, mas quando eu fui depois, eu já tinha testes feitos, porque estava na comuna na Alemanha, né? Então eu já estava já com teste negativo. Mas para entrar em Puna, no ashram do Osho em Puna, só quem tivesse teste negativo. Aí existe toda uma história que se pode falar, pô, mas você está excluindo pessoas. Realmente, você está excluindo pessoas. É triste para quem tem positivo, teste, é triste, é muito triste, é um tapa na cara, né? É horrível. O cara, ele está discriminado. Mas a preocupação do Osho não era com essas pessoas. Embora não que ele desprezasse essas pessoas, mas ele dava a entender que ele tinha uma preocupação enorme conosco, que estávamos sem, sabe, para nossa preservação. Assim, eu entendo perfeitamente isso, porque essa questão do discriminatório. Eu vou contar uma experiência pessoal que já justifica isso. Eu estava na Alemanha, no período que eu estava na comuna do Osho, eu acabei indo para a Alemanha para trabalhar. Em 7 meses eu fiz dinheiro para voltar e ficar mais um ano. Então eu conheci algumas pessoas lá na Alemanha. E tinha um cara que era sannyasi do Osho e ele tinha AIDS, né? E ele não sabia que eu sabia que ele tinha AIDS, mas ele tinha AIDS. O pessoal sabia que ele tinha. Ele queria transar comigo, entendeu? Ó, o cara tá com AIDS. Ele vai querer transar comigo. Naquela época, já E ele independentemente não de. assumia, né? Que na verdade a questão era Ele não ter tá, AIDS e não assumir. ele não tá nem aí se você pegar ou não. Que se, né? Não tá nem aí, ele tá querendo satisfazer a dele. E tinha Uhum. muita gente assim, sabe? E tem muita gente assim. Então não vamos correr o risco, não. Se você tem, você não entra, né? Seja uma pessoa consciente, seja uma pessoa. Como é que eu vou saber? Né? E se você entrou lá, você vai ficar como todo mundo, né? Então, haviam contatos de pessoas. Como eu falei, lá em Puna não tinha aquele lance, não era nada libertino, não era bacanal, mas haviam transas, como é hoje, né? Como é hoje. Eu acho que não tem nenhuma diferença do que é hoje, mas que haviam relações sexuais, não havia nada proibido. Óbvio, se não tem nada proibido e é natural para mim, eu estou afim, ela está afim. Rolou? Beleza, vamos. Sim, sim. Então, acho que eu realmente admiro essa. O Osho, isso aí, não é que admiro, o Osho é isso, né, meu? O Osho não está nem aí com convenções, porque se fala que isso está errado, porque você está. Que se dane. Eu tô com a minha visão e eu vou colocar as minhas regras dentro do que eu posso, porque eu tenho a minha visão própria. Pode todo mundo falar mal, pode todo mundo falar mal dos meus 93 rosóis. Eu vou ter 93 rosóis porque eu tenho meus motivos. Eu tenho a gente já falei isso em outro vídeo dessa série,
a gente não combina nada, eu e o Sargana. Então a gente tem um tema, eu faço um pré-roteiro e vamos vendo como é que rola. Mas assim, uma coisa que eu gostaria de falar, não sei quanto que você poderia falar também, o Osho também é muito ligado a sexo, ao tema sexo, o guru do sexo, etc., porque ele também trouxe o Tantra, né, para o Ocidente, né? E o Tantra, entre outras coisas, fala sobre a pessoa fluir, não ter problema com nada dela, não ter dualidade, o certo, o Aham. errado, e etc. e tal. E o Tantra é reduzido erradamente por muita gente como sexo, né? Sim, sim, Então, eu acho claro. que também você tem massagistas tântricos, né, que na verdade são prostitutas, ou, na internet, que eu digo assim, né? Claro. Então, mais uma vez, reduzindo erradamente uma Distorcendo, né? conceito. Por Então, interesses pessoais próprios, você usa uma terminologia supostamente religiosa, supostamente espiritual, para justificar sei lá, como é que a gente fala? Extravasar a tua tesão, né? Mas que a fachada de espiritualidade é apenas uma isca, não corresponde à realidade, né? E isso acontece, nós sabemos que acontece e vai continuar acontecendo porque seres humanos são seres humanos. uhum, Mas sim, o Osho falou bastante de Tantras. O Tantra, como você bem falou, jamais pode ser resumido em sexualidade. Um dos livros que eu mais gostei e que já li 4 vezes, que praticamente não tem nada de sexo nesse livro, não é abordado a visão do Tantra, que chama Tantra, a Suprema Compreensão, uhum, editora Cultrix. É muito lindo. Eu me identifico muito, porque o Osho abre um leque. Ele pode falar de Tantra, ele pode falar de Buda, ele pode falar de Zen, ele pode falar de sufismo, ele pode falar de Tao, ele pode falar de Zaratustra, muitas coisas, e cada um tem uma especificidade diferente, embora a essência seja a mesma. Agora, tem algumas coisas que ressoam mais do que outras para cada um. Para mim, esse Tantra Suprema Compreensão é o que mais ressoa em mim, né? Porque, mas assim, o que que é a essência? É você estar conectado com a tua energia e permitir que a tua natureza se manifeste. É o fluir, mas só que não é um fluir inconsciente. Não é uma libertinagem, não é uma espontaneidade cega. Você permite que a sua natureza se expresse, não existe condenação, não existe controle, não existe repressão. É diferente de outras linhas, que podem estar certas, mas são linhas diferentes. Eu controlo, eu me moldo. Não, você permite-se, só que você chama a presença. A tua presença tem que estar acompanhando milímetro por milímetro esse teu fluir. Só assim que é o burilar, né? É diferente, é diferente de você permitir todo o teu fluir sem nenhum observador, né? E é muito fácil você esquecer do observador. Aí você entra no caminho da libertinagem, que seja, né? Ou de atitudes inconscientes, explosivas, né? Aquele bater a cara na parede, né? Então, você vê, o Tantra dos aspectos do Tantra é esse, né? Claro que a sexualidade faz parte, mas nem é mencionado nesse livro. O que não quer dizer que ele não tenha livros que falam de Tantra em que ele aborda mais cuidadosamente sobre o sexo dentro dessa orientação. uhum, uhum. Mas é por isso que eu quis trazer o Tantra para a conversa, porque eu acho que também, justamente porque ele trouxe esse tema para o Ocidente, então acabam associando também ao sexo, quando na verdade é um Sim, mundo é, muito é, maior. e aí abriu uma porta de mal-entendidos muito grande, essa associação, né?
como é uma necessidade forte humana, né? Então, é uma coisa comercialmente muito interessante de se explorar, né? Porque dá retorno econômico você começar a falar de massagem tântrica, sexo tântrico, não sei o quê, tudo muito bonitinho. Põe até foto do Osho lá no negócio. Às vezes não tem nada a ver com Osho a história. E tem a fotinha do Osho lá para dizer que tem alguma coisa profunda, sem ter, né? Eu já vivi isso, tá? Não vou entrar em detalhes, mas Eu é também já vivi. mais uma fachada. Você também, né? É isso aí, né? Mas Mas é isso, eu acho que é legal, não sei se você, assim, para encerrar, mas se você lembrar de alguma outra coisa para falar, mas assim, falar um pouquinho sobre o que seria então a sexualidade, uma sexualidade consciente para o Osho, porque o fato de ele ter trazido nos anos 60 essa coisa de nós nos liberarmos das repressões, porque, enfim, a religião sempre foi um tema muito presente nos discursos dele, né? Quão repressivo é a religião, as religiões em geral, né? sim, sim, sim. Nós todos, mesmo quem não é católico ou judeu ou muçulmano, a nossa sociedade ela é muito afetada por todos esses conceitos, Está independente de ser. impregnado, né? Então, nós trazemos repressões seculares, todos nós, ancestrais. Então, o que seria, então, para o Osho, eu sei que é uma pergunta imensa que estou te fazendo, mas, assim, a sexualidade vivida de forma consciente? Aham. Eu quero só fazer uma ilustração de algo que você já sabe qual que é a história, mas da diferença do Osho de abordagem, né? Naquela história daquele rapaz que tinha uma deficiência física e que tinha uma dificuldade, ele não conseguia andar, ele era sempre conduzido por uma pessoa em cadeira de roda, né? Que não, né? Mas que tinha o seu funcionamento mental absolutamente normal. Tem até uma foto ele, esse cara, ele esteve impune e ele fez uma pergunta para o Osho, e eu vou falar sobre isso agora. Mas ele já acompanhava o Osho desde um tempo, então eu tenho uma foto dele com o Osho pondo a mão na cabeça dele para vocês verem, porque já está público, não está num livro, então eu posso mostrar essa foto. E aí ele falando que ele vivia uma ausência ou uma impossibilidade de satisfazer algo que era vivo dentro dele, que era viver a sexualidade. As condições físicas dele não permitiam com que alguma pessoa tivesse algum interesse sexual por ele, né? Então, ele lançou uma queixa ao Osho, né? E eu estava lá no dia em que ele fez essa pergunta. Eu não sei exatamente se ele fez a pergunta, eu não sei se teve uma pergunta, mas teve uma manifestação da própria descrição da situação. E aí, o que se esperaria de um mestre e tal, né? Que chegue, o que eu esperaria, né? O que acho que a maioria, que o cara ia consolar, o Osho ia consolar o sujeito, dizer procura transcender, não alimenta muito isso. Eu imaginava que seria qualquer religioso iria dar uma conversa nessa direção. E o Osho, ele, na sua resposta, eu acho que responde um pouco a tua pergunta, né? Ou reforça a ideia dele dizer o quão natural isso. Ele falou, o Osho se solidarizou com o rapaz. Foi pelo menos a sensação que eu tive. Não vou dizer que o Osho se solidarizou, porque é muita pretensão dizer ou traduzir o que o Osho falou, mas o que bateu para mim, ele falou, cara, eu entendo, Bolso. Foda, né? Foda. Você não, claro que não foi nada de foda, ele não falou assim. Mas é claro que você realmente está numa situação complicada, né? Porque a sua situação é muito difícil, de fato, você se satisfazer sexualmente
E eu imagino quanto você tem essa necessidade e essa dor. E aí o Osho sugeriu que se tivesse alguém, né, alguma mulher que tivesse à disposição, sabe, o chamado interno, eu nem sei, agora eu não sei as palavras que o Osho usou, mas quem se disponibilizasse a transar com ele, sabe? Não foi assim que ele falou, eu não me lembro de fato, mas foi isso, né? Que é uma coisa assim totalmente fora da caixa, eu acho, né? Se for considerar um mestre, né? E eu acho que até isso algumas pessoas podem criticar, mas eu senti como uma atitude de compaixão absurda, do Osho em relação ao rapaz. O fato é que eu, no dia seguinte, ou no mesmo dia, eu presenciei uma moça empurrando a cadeira de roda dele, saindo do Ashram, estava pela porta dos fundos, porque o Ashram tem uma porta da frente, tem uma porta dos fundos. E tem várias casas, sabe, que não estão normalmente conectadas, necessariamente conectadas. Mas eu estava indo para um outro lugar pela porta dos fundos, portão dos fundos, né? Portão, porque a coisa era como se fosse um quarteirão, né? E a moça lá empurrando, é a primeira vez que não era aquele rapaz carregando a cadeira de roda. E o rapaz, ele estava em prantos, sabe? Então, foi provavelmente eles estavam se dirigindo ou para a casa dela ou para a casa dele, e ele provavelmente teve sua primeira experiência sexual. Ele foi Mas muito corajoso, cara, né? De expor também a situação, o desejo dele, né? muito, 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 muito verdadeiro, né? Isso Muito, já é mais do que grande parte da humanidade, porque você ter contato com o seu próprio desejo é uma coisa muito difícil, né? Então, realmente, é, já é um. já é uma coisa, né? E se expressar, né? E acho que a coisa era tão doída para ele que a força do receio ficou menor do que a necessidade sei lá, aliviar a dor dele, né? Porque o cara era normal sexualmente falando. Só Sim, que, sim, sim. então, é isso. Eu acho que, mas eu quero completar, né? Então, assim, reforça. Para mim, a grande mensagem é sexo natural, você não precisa ter vergonha, é uma necessidade. Se você tem, cara, tudo bem, é assim mesmo, não pode ser diferente. Não precisa se condenar, se reprimir, se abafar, disfarçar. E aí, agora tem o aspecto da coisa consciente que o Osho convida. O Osho convida muito à meditação. A meditação, o que, que é? Eu estar presente momento a momento. Eu treino isso em técnicas de meditação, em que eu treino estar presente enquanto eu pratico uma técnica para que eu traga essa presença para as situações da vida. Ao trazer a consciência para as situações da vida, a gente observa que o fluir das situações mudam. Isso é fato. Então, existe um convite claro, principalmente quando o Osho fala de sexo tântrico, os livros, né? Deve ter uns 4 sobre isso. Ele convida, sim, que a gente traga consciência para o ato sexual. Deixa de ser algo automático, deixar de ser um ato de exibicionismo, deixar de ser um ato mecânico, deixar de ser um ato que eu estou reproduzindo pornografias, esquecer isso completamente e trazer o máximo possível de presença. E aí sim, o ato sexual pode ser algo que tem uma dimensão muito mais profunda e muito mais transformadora e muito mais com potencial de silêncio interno e de libertação e de fluidez, e de você perceber que existe uma energia maior do que a tua mente controladora,
você entrar num fluxo harmonioso e amoroso, o sexo tem um grande potencial disso. Então, existe um forte convite, não é transe, a mensagem não é essa, não é essa, não é expresse a sua naturalidade, não, traga consciência para esse momento. E tem uma coisa muito interessante que, que ele coloca, eu acho que hoje não é mais tão novidade, que a pornografia é fruto da repressão. A pornografia é fruto da repressão. Se não houver repressão, não tem pornografia. Quanto mais pornográfico uma cultura, mais tem o resíduo da repressão. Tem uma coisa muito interessante, é um evento que eu acho que é ilustrativo da naturalidade sexual, que eu vivi sendo factual, né? A gente, quando eu estava na comuna na Alemanha, nós tínhamos não na casa, não na residência, mas no local que a gente mais ficava, que era o lugar do trabalho, onde a gente almoçava. A gente não almoçava na casa, no apartamento, aquele apartamento, porque não tinha nem cozinha para isso. Mas a gente almoçava num outro local e a gente tinha um banheiro coletivo. E é um banheiro que tinha talvez uns 6 ou 7 chuveiros sem divisórias. E o banheiro é masculino e feminino, né? Então, a gente tomava banho, eu do lado de uma moça, a moça, sabe? A gente tomava banho normal. E era absolutamente natural, sabe? Era uma coisa que não tinha, não tinha nenhuma conotação sexual. Eu nunca vi, eu passei um ano lá, ou talvez até mais, eu nunca vi nenhuma transa no banheiro, ou nenhuma insinuação de transa no banheiro. Eu nunca vi nada parecido, nenhuma cantada, nenhuma passada de mão, nada, 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 nada. E a gente estava um do lado do outro, na boa. Então, eu acho que isso representa, assim, né? Muito parecido, talvez, com os índios, né? Em que a sexualidade tem um momento, tem um contexto, tem um clima especial para que isso aflore, mas não são todos os momentos, não são todos os ambientes, né? E que é muito diferente de uma cultura muito reprimida, né? Porque aí você vê uma mulher pelada, você está do lado, né? Numa cultura reprimida, a coisa fica. Você já sabe o que pode rolar de desrespeito muitas vezes, né? Não Eu aconteceu. queria ler uma frase que eu adorei do Osho, que acho que resume muito o que você falou. Você falou belamente, aliás, sobre sexualidade com consciência, que ele fala: o orgasmo sexual oferece o primeiro vislumbre da meditação, porque nele a mente para, o tempo para. Isso é lindo, né? É. Esse é o convite, né? Esse é o convite. Eu tenho a impressão que isso só é possível quando os dois estiverem na mesma proposta. Eu não acho que é possível um estar na proposta, o outro não está na proposta, de trazer presença para o momento, né? E aí o próximo momento é imprevisível. E isso é o seguinte: você, numa transa desse nível, sexo tântrico, você não tem um direcionamento pré-programado. Então, você não está transando, você não está começando um contato físico para ter penetração, por exemplo, e para gozar. Não tem esse para. Tem apenas este momento. Não existe o para. Então, o que vai acontecer é fruto da consciência desse momento. Então, o fluxo é outro. E aqui a gente faz para, né? Você toca aqui para chegar lá. Sim. E aí já fica uma coisa que não tem o processo de consciência do caminho, do percurso. E aí é uma coisa interessante, porque você deixou de ter o controle. É porque você deixou de comandar os teus movimentos, você permite que eles aconteçam, né? O que requer muita presença, porque vai completamente contra o nosso condicionamento, né?
nosso condicionamento, nossa necessidade de alívio, sabe? De alívio da própria carga sexual, né? Você passa a ser só a consciência daquilo. Quanto mais consciência você tem, mais você convive com essa energia sexual sem uma necessidade de extravasar, né? Uma analogia assim que me parece que ele faz é como se fosse um espirro, né? Você tem vontade de se aliviar. É outra história, mas assim, me parece que isso é algo, é um convite que não basta nós sermos convidados. É importante que a gente se prepare para ter uma experiência assim, né? E a meditação é um preparo. E meditação profunda e para valer. Aí sim a gente vai ter o que você leu aí, que é uma coisa sagrada. Não sei qual que foi o termo aí, foi sagrado que foi usado? É que é um convite para a meditação, porque quando você tem um orgasmo, o tempo para, a cabeça Aham, fica naquele momento nada, né? isso. É estado total de presença, né? É o estado Então, total de quem presença. consegue a dois isso é mágico. É. Então, um lindo convite, né, que é facilmente esquecido, né? A palavra tantra não é, ou tântrica, não é tão facilmente esquecida, mas a vivência é esquecida. Então, é importante ver por detrás das palavras, né? Enquanto que aquilo é real, né? Mas, assim, é uma das coisas libertadoras, é uma das coisas revolucionárias, é uma das coisas que mostra como o Osho não é inovador, sabe? É original, é único, é respeitoso com a realidade humana, que não está nem aí de seguir os padrões. É, é, é muito. Vou me estender mais num pontinho, tá? Ah, Porque assim, ó, é, eu até entendo por que de repente se criou celibato, né? Eu até entendo por quê. Porque assim, vamos supor que tem um Buda, tá? Chegou o Buda, o cara virou Buda. O cara, ele está numa energia tão elevada que muito provavelmente ele não tem a necessidade que eu tenho. Ele não tem a necessidade sexual que eu tenho, né? Então ele não transa mais, muito provavelmente. Assim como ele tem várias outras mudanças de comportamento. Provavelmente ele vai falar mais calmo, provavelmente ele vai andar mais devagar, sabe? Provavelmente ele vai ter um olhar de determinada maneira. Aí eu acho que houve um equívoco muito comum das pessoas passarem a imitar o comportamento desses sujeitos, sabe? Então tá, se ele fala calmo, então vamos falar calmo. Se ele anda devagar, então vamos andar devagar. Se ele olha desse jeito, então vamos olhar desse jeito. Se ele tem compaixão, então vamos ter compaixão. Se ele não transa, não vamos transar. Mas isso é porque ele chegou num nível de consciência elevado em que isso se tornou natural para ele. Acontece que essa moldagem de atitudes e comportamentos para ser igual a ele não é natural, não é o caminho para se chegar lá, não é imitando que eu chego lá. Então, não, tá, tudo bem, o cara não pensa em sexo, beleza. Ele não tem a vontade, beleza, mas eu negar minha vontade vai facilitar com que eu chegue ao estado dele? Ele precisou viver a sua própria sexualidade, estar consciente da sua sexualidade. Para começar, o Buda era um fanfarrão, né? Antes de se iluminar, né? era um guerreiro, filho de um rei, quer dizer, ele era totalmente envolvido com as coisas mais mundanas, né? E vivia Mundanas em no sentido. prazeres, e vivia em prazeres, né? Então, esse é um processo que a gente esquece, que é só imitar o final da história.
Então, esse é um cuidado assim que a gente precisa tomar, né? É que é muito comum, né? A gente querer imitar comportamentos e atitudes, e aí você acaba entrando pela culatra, né? Caem todas as repressões, que é exatamente ante tudo que o Osho diz, né? Que não é para se reprimir sexualidade para virar Buda. Ninguém falou nada disso, né? Então, Ou é reprimir as exa- suas próprias emoções, sejam elas quais forem, né? Você negar o que você sente, né? Seja raiva, seja tristeza, esteja consciente do que está acontecendo. Pelo menos na minha visão, aqui eu não vou dizer a visão do Osho, mas o que eu entendo disso é, tá bom, viva o que você está sentindo, perceba, mas não alimente com pensamentos aquilo que você está sentindo. Porque a pessoa, por exemplo, ela pode estar sentindo tristeza, mas se ela fica remoendo pensamentos de tristeza, aí ela não está só tendo tristeza, ela está alimentando a tristeza concomitantemente. Então, tá, viva a tristeza significa viva, mas sem alimentar. Então, existe uma coisa muito interessante, quando a gente fala de sexualidade, você pode sim encarar a sexualidade como natural. Aí eu vou também dizer o que eu entendo. Não significa um aval, e eu acho que é justamente o contrário que é a mensagem, de você ficar tendo fantasias recorrentes sexuais. Porque fantasia sexual é uma coisa da sua mente, né? E a história não é que você. A história de não reprimir a sexualidade natural é uma coisa, mas é uma sexualidade real. Agora, eu ficar o tempo todo alimentando a minha mente de pornografia, ou de pensamentos sexuais, ou de fantasias sexuais, não está alinhado, na minha visão, com a mensagem do Osho. Embora pessoas podem confundir. Então, eu tenho o aval de entrar em viagens, em elucubrações, não é, é justamente o contrário. Esteja presente a mensagem e não entre em fantasias. E se esse estar presente levar uma sexualidade real, fluir para isso, beleza, viva isso com presença também. Mas não porque você ficou alimentando esse tipo de pensamento, porque aí você fica preso na mente. E a ideia é se libertar da mente. Aí você não sai desse ciclo mental. É isso. Eu Sobrevivemos? adorei. Sobrevivemos, adorei, adorei. Esse tema é sempre um tema que a gente tem que estar muito alerta, né? Para não. Enfim, é uma das maiores pulsões da vida, né? Então a gente tem que estar alerta para não sair de divagações, né? Mas acho que foi muito bom, acho que deu para fechar muito bem assim o assunto, a razão de ele ser chamado de guru do sexo, né? Que eu acho que é importante, né? Não é à toa. Ele não era chamado de, sei lá, guru da parede, ele era chamado de guru do sexo por isso, porque ele É. tocou em Tem, tema que, né? só para fechar, quando ele comenta sobre isso, né, existe um livro que foi o que detonou toda essa história de ele estar associado ao sexo, que foi um livro bem antigo, que chama Do Sexo à Supraconsciência. Aí ele conta aquela história. Da onde eu tirei essa frase que eu falei que o Ah, orgasmo é dali que eu tirei essa frase. tá. Então, quando ele estava falando disso, é que ele contou a história daquelas três velhinhas que foram bronquear com um cara que acharam as três palavras entre um livro de 1000 páginas. Então, o que o Osho comenta? O pessoal fica ligado apenas o título é Do Sexo à Supraconsciência. E o pessoal fica obcecado pela palavra sexo em função das suas próprias repressões. Só que ninguém percebe que tem o título, tem supraconsciência, do sexo para supraconsciência. Ninguém quer saber de supraconsciência, quer saber só do sexo. E, na verdade, a mensagem do Osho definitivamente é para isso, né?
é para ir além da mente, né? Definitivamente é para a gente expandir a nossa consciência. Nesse caso, ele chamou de supraconsciência. Nem é o termo que ele usa muito, né? Talvez no começo ele usava mais. Mas é isso. Tá bom. Eu adorei. Beleza. Muito obrigada mais uma vez. Tá Legal. E bom? vamos ver o que Beijo. rola no próximo. Beijo. Tchau. Beijo.